Olá, aqui é Jaqueline Oliveira e nesse vídeo de hoje nós iremos prosseguir no nosso assunto de firmeza. Primeiramente, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, é que eu estou passando por um leve desafio em minha vida. Há alguns dias eu tinha encontrado um cachorrinho abandonado na rua e na situação em que ele estava, ele não iria viver por muito tempo. Então eu fiquei tocada assim com aquela situação e peguei esse cachorrinho e comecei a cuidar dele. Só que desde domingo ele ficou muito doentinho e com isso tô tendo que me dedicar mais aos cuidados a ele, e com isso afetou até mesmo o fato de prosseguir aqui com toda a intensidade a responder o e-mail de vocês. Então eu peço um pouquinho de paciência, mas eu vou continuar respondendo um a um. Eu só tô dando um pouquinho de satisfação para vocês, para deixar aqui bem esclarecido que às vezes pode demorar um pouquinho para eu continuar respondendo, mas eu não deixarei de responder nenhum. E inclusive à noite, desde domingo, eu não tô nem mesmo dormindo direito, porque eu tenho que levantar várias vezes para dar os remedinhos na boquinha dele. Então, com isso, eu tô me dedicando mais nessa parte assim. Eu foquei para gravar o vídeo aqui para vocês, para não deixar de cumprir aqui esse compromisso que eu selei com vocês, e mesmo estou me dedicando muito à parte do projeto, às dúvidas que vocês estão tirando quanto a desenvolver no marketing digital. Mas eu não deixarei de responder cada um dos e-mails aqui nesse assunto de desenvolvimento pessoal. Então eu só peço um pouquinho da compreensão de vocês, que nesse momento estou um pouquinho com essa limitação, mesmo dormindo pouco à noite, mas eu estou me dedicando conforme o possível aqui para responder cada uma das perguntas de vocês. E outra coisa que eu quero combinar com vocês é que nesse vídeo de hoje eu vou ser um pouquinho mais breve, porque eu estou um pouquinho mesmo sentindo uma limitação física, porque eu estou dormindo pouco, assim, devido a estar cuidando desse cachorrinho. Então eu preciso me recompor um pouco mais, assim, eu preciso desse tempo. Então eu vou focar aqui hoje no assunto principal, que, conforme eu havia combinado com vocês, o relato da audiência. E se vocês desejarem que eu continue esse assunto de firmeza, eu peço que vocês me enviem um e-mail dando a ideia. Se vocês preferem que eu prossiga nesse assunto de firmeza, ou se eu já passe para o próximo assunto sobre os desafios em nossa vida. Então eu peço um pouquinho da compreensão de vocês, mas estamos firmes aqui. O importante é superarmos os desafios que surgem e prosseguirmos no nosso objetivo aqui do projeto. E o muito interessante que eu estou achando é o feedback de vocês. Eu estou muito feliz, já li vários e-mails de pessoas relatando que já começou a agir com firmeza, outras também dizendo que já começou a ver os resultados em suas vidas. Então isso me deixa muito feliz, saber que estou tendo a chance de alguma forma ajudar na vida de vocês. Então eu me coloco sempre à disposição. Podem continuar me enviando os e-mails, mesmo se demorar um pouquinho, mas eu não vou deixar de responder nenhum deles. E o bom em nossa vida é mesmo nos dedicarmos para fazer o bem. Por exemplo, esse cachorrinho que eu tô cuidando dele, cada vez que eu vou dar algum remedinho para ele, eu tô dando os remedinhos caseiros mesmo, que eu não sei se vocês já tiveram a chance de levar um animalzinho no veterinário, mas o tratamento é caro. E principalmente no caso dele, que ele tá vomitando muito, então provavelmente teria que internar. E com isso eu não teria condições de pagar todo o tratamento.
Então, nesse caso, o que mais vale é o amor e a dedicação. E é uma alegria perceber o progresso em cada momento. Por exemplo, mesmo eu estando tratando desse cachorrinho com os remedinhos caseiros, com um soro, eu tenho notado que pequenas melhoras. E ele, quando eu dou o remedinho, ele fica até animadinho. Então isso já é uma alegria, saber que pequenos esforços que fazemos na nossa vida surtem algum resultado. Então isso serve também de uma maneira geral na nossa vida. Mesmo que não possamos visualizar grandes resultados, mas que possamos enxergar os pequenos resultados, pois as grandes conquistas, as grandes vitórias devem ser comemoradas a partir das pequenas conquistas. Então isso já serve até mesmo como um aprendizado em nossa vida. Eu procuro sempre, em cada desafio, em cada circunstância, extrair um aprendizado ou uma lição de vida. Então, eu desperto também vocês para que em cada circunstância da vida de vocês, vocês também busquem tirar um aprendizado, uma lição de vida, pois dessa forma vocês estarão cada vez mais enxergando o lado bom de cada situação que surge na vida de vocês. Agora eu vou contar para vocês aquele fato da audiência em que eu havia mencionado no penúltimo vídeo. Nessa audiência estiveram presentes eu, a minha mãe e o meu irmão Felipe. Nós fomos chamados porque precisávamos prestar um depoimento importante. Então, nós fomos para essa audiência sem conhecer o juiz. Eu lembro-me que antes eu rezei pedindo a Deus discernimento e sabedoria para que Ele nos conduzisse nessa audiência, para que o que falássemos fosse conforme a sua vontade. Então nós fomos para essa audiência e eu me lembro que eu fui, mesmo sem conhecer o juiz, eu fui segura de que seríamos conduzidos por Deus. Então, ao chegar lá, nós nos deparamos com um juiz muito autoritário. E isso foi uma surpresa para nós, porque eu ainda não tinha me deparado antes com uma pessoa assim com tanto autoritarismo como eu presenciei naquele dia. Então, de início, a nossa conduta foi já de nos manter naquela firmeza e queríamos focar no assunto que era o assunto da audiência, era o foco, mas o juiz, devido ao autoritarismo dele, ele começou a querer falar do assunto de religião. E o que foi pior, ele estava tentando impor a religião dele sobre nós, algo que nunca poderia ter acontecido. Afinal, cada pessoa é livre para seguir a sua crença. Então, quando ele começou nesse assunto, de querer tocar nesse tema de religião, a minha mãe logo falou com ele que esse não era um assunto para ser tratado ali naquela audiência, que o assunto era outro, que nós deveríamos focar no assunto em que era realmente assim o foco daquela audiência. E no mesmo momento, com todo aquele autoritarismo, o juiz já bateu na mesa e gritou com a minha mãe, dizendo que nós iríamos tratar sim sobre esse assunto de religião ali. Foi então que, diante dessa situação, nós começamos a ter aquela atitude assim de firmeza mesmo diante dele, olhando nos olhos, e começamos um debate intenso sobre religião ali. Só para vocês terem uma ideia, o que era para durar nessa audiência no máximo 1 hora, a audiência, devido a esse debate intenso, durou 4 horas e meia seguida. Tamanho foi assim o debate. Mas os resultados foram bem satisfatórios e eu vou relatar aqui para vocês. Resumindo um pouquinho, um dos pontos em que o juiz resolveu mencionar foi aquela parábola lá da Bíblia do filho pródigo.
eu pude perceber o quanto que várias ideias desse juiz sobre a Bíblia estavam distorcidas. Ele interpretava de uma maneira totalmente assim errônea, onde ele chegou a afirmar que Deus aceitou os erros do filho naquela parábola do filho pródigo. Foi então que a minha mãe e o meu irmão, eles começaram a debater o assunto com aquele juiz e mostrar que essa ideia dele não estava correta. Um dos pontos que a minha mãe mencionou é que o que fez aquele filho voltar para o seu pai foi o fato dele ter caído em si. Ele se arrependeu do que tinha feito, porque do contrário, ele teria permanecido naquela vida em que ele estava levando, naquela vida de erros. Então, foi somente quando ele caiu em si, se arrependeu, lembrou-se do seu pai, da casa, do todo o cuidado, todo o carinho que ele tinha na casa do seu pai, é que ele resolveu voltar. E nesse retorno, o pai o aguardava. Então, nessa espera do pai, quando ele avista o seu filho, ele vai ali de encontro e o acolhe novamente. Então, dessa forma, o meu irmão também começou a explicar sobre essa parábola para o juiz, dizendo que foi exatamente quando o filho caiu em si e nesse retorno de arrependimento é que ele pôde perceber o equívoco que ele tinha cometido ao pensar que viver longe do seu pai é que era felicidade. Então foi exatamente distante da casa do seu pai que ele pôde perceber o quanto que a vida longe ali da casa do seu pai era uma vida vazia, uma vida triste, uma vida sem sentido. E então foi dessa forma que, ao experimentar todo aquele vazio do mundo, da vida ali longe do seu pai, é que ele retornou. E nesse retorno, ele pôde experimentar novamente o amor do pai. Mas nisso meu irmão frisou que o pai, primeiramente, o deixou livre. O pai não o obrigou a continuar ali na casa dele, de uma maneira assim forçada. Ele deixou que o filho tomasse a decisão. E uma vez que o filho foi, o pai ficou o aguardando e somente quando ele retornou é que o pai estava ali à espera dele e o acolheu novamente. E nisso meu irmão afirmou que é assim que Deus age conosco. Ele nos concede o livre-arbítrio. Ele nos deixa escolher o nosso caminho. Ele sempre nos mostra, sempre nos desperta para o seu caminho, mas ele nos deixa livre para decidir. Ele não nos força a viver conforme a sua vontade, mas sim, ele nos chama ao seu caminho. Então, quando o meu irmão e a minha mãe falaram dessa maneira, o juiz ficou muito reflexivo e pensativo, aliás, ele ficou reflexivo e chegou a abaixar a cabeça. Foi o primeiro momento em que nós notamos que ele ficou totalmente desconcertado, porque ele pôde perceber que toda aquela ideia que ele tinha de que, tentando ali nos convencer de que o pai havia aceitado o erro do filho, ele pôde constatar através ali dos argumentos da minha mãe e do meu irmão que ele estava enganado com esse tipo de pensamento. E para vocês terem uma ideia, o meu irmão ficou tão à vontade nessa audiência que estávamos em uma mesa junto, tinha advogados, tinha uma promotora, tinha uma secretária também e outras pessoas ali. Então estávamos um de frente ao outro e o juiz em uma mesa à parte. E o meu irmão ficou tão assim seguro e tranquilo naquele debate que em um determinado momento ele chegou a virar a cadeira dele para o lado do juiz, isso assim, naturalmente, sem nem pedir permissão. E o juiz ficou olhando para o comportamento assim do meu irmão, surpreso, porque ele agiu assim de uma forma muito natural. Embora o debate estivesse assim bem intenso, o meu irmão estava à vontade para falar do assunto.
Então, assim prosseguiu a audiência, aquele juiz fazendo de tudo para impor a religião dele sobre nós, querendo que nós fôssemos para a igreja dele, e nós ali firmes, debatendo e defendendo a nossa religião. Uma coisa que é importante também mencionar é que esse juiz tentou falar sobre essa parábola do filho pródigo, dizendo que o pai havia aceitado os erros do filho, porque ele sempre teve uma visão de que nesse mundo Deus aceita que vivamos da maneira em que queremos, façamos todas as coisas erradas possíveis e que mesmo assim Deus aceita tudo. Então foi por isso que ele tentou vir com essa parábola do filho pródigo, tentando nos convencer de que nós poderíamos levar uma vida nesse mundo, uma vida assim, desregrada, sem limites. Então foi dessa forma que nós começamos a mostrar para aquele juiz que ele estava enganado nesse pensamento e que nós tínhamos uma convicção e valores de vida em que nós vivíamos. E dessa forma foi que aquele juiz começou a refletir. Tiveram outros momentos que esse juiz gritou devido àquela atitude autoritária, e nisso eu fui percebendo cada vez mais o medo daquele juiz. Como eu já aprofundei um pouco sobre o comportamento humano, uma pessoa autoritária é uma pessoa que é muito insegura e que tem medo. Por isso que ela age daquela forma, tentando impor as suas ideias e amedrontar. Então, isso é sinal assim de muita fraqueza, porque na verdade a nossa conduta de firmeza é que desperta outra pessoa para ela refletir. Mas uma pessoa autoritária é o contrário, é uma pessoa insegura e que tenta a todo custo impor aquilo que ela quer, os seus caprichos pessoais. E outra coisa que nós fomos percebendo no decorrer da audiência é que a secretária que estava presente, ela começou conforme nós íamos falando ali, debatendo com aquele juiz, ela começou a olhar para nós, sorridente, e quando deixávamos o juiz sem palavras e desconcertado, ela virava para ele sorridente também. E fiquei observando de início e sem entender o porquê que ela estava sorrindo tanto e achando bom aquela situação. Mas depois eu tive a chance de conversar com ela e saber o motivo dela ter agido daquela forma. E ela me falou que foi a primeira vez em toda aquela história ali, daqueles anos que ela trabalhava com aquele juiz, que ela presenciou pessoas desafiando aquele juiz e o colocando a refletir. Porque ela falou que das outras vezes, o que acontecia é que aquele juiz conseguia intimidar as pessoas. E ela falou que diversas vezes, inclusive, pessoas saíam de lá até chorando, de tanto que elas eram pressionadas por aquele juiz e mesmo humilhadas. Então elas saíam de lá arrasadas. Então ela ficou admirada com a nossa coragem de ter desafiado aquele juiz e o colocado a refletir, de modo que ele percebesse que aquele autoritarismo dele não devia prosseguir, e que aquele autoritarismo dele não era um sinal de poder, e sim de intensa fraqueza. Outro momento desafiador naquela audiência foi quando aquele juiz, depois dele perceber que não conseguia impor sobre nós a religião dele, ele se direcionou a mim e começou a me desrespeitar e querer expor assuntos que eu mantenho assim na minha vida na discrição. Então, foi nesse momento em que ele virou-se para mim e fez a seguinte pergunta: você já namorou algum rapaz? Diante da pergunta, eu tentei
dizer a ele que eu não queria responder esse tipo de pergunta porque era sobre a minha vida pessoal, que eu não queria expor ali. Mas foi então que, com aquela atitude assim autoritária, ele começou a me pressionar, dizendo: responda-me sim ou não. E diante daquela pressão, eu me vi assim naquela situação sem saída. Então eu decidi com firmeza enfrentar aquela situação. Foi quando eu respondi que não. Eu ainda não tinha, nunca tinha namorado nenhum rapaz. Em seguida, ele me fez a segunda pergunta. Você pelo menos, no decorrer da sua vida, você já beijou algum rapaz sem compromisso? Diante dessa segunda pergunta, eu senti-me ainda mais assim, com os meus direitos de privacidade invadidos naquela sala de audiência. Afinal de contas, ali era um outro assunto para ser abordado e ele estava vindo tocar justamente num assunto pessoal que não cabia ali naquela audiência. E diante daquela pressão, eu vi essa pergunta muito invasiva, que ninguém sai expondo assim a sua vida. E novamente ele me pressionou a responder e eu respondi que não, que eu nunca havia beijado nenhum rapaz. Em seguida, ele começou a rir de mim e me expor ainda mais naquela sala ali de audiência, dizendo que eu não sabia o que era bom na vida, eu ainda não tinha conhecido o que é diversão e que eu tinha que começar a sair por aí e deixar de ser ingênua. Enquanto ele falava, eu continuei fixa nele e refletindo o que eu iria fazer a partir daquele momento. Foi então que eu decidi agir da seguinte forma. Eu pensei, eu preciso dar uma lição nesse juiz. Eu irei desafiá-lo. Dessa forma, eu somente aguardei ele terminar de falar e me conceder a vez. Então, a última palavra dele foi ele me dizendo, querendo ditar normas, dizendo que uma vez que eu não queria deixar de ser católica, era para eu arrumar um namorado na minha igreja e começar a passear por aí. E me divertir na vida com esse namorado que fosse da minha igreja. Foi então que eu pensei da seguinte maneira: irei desafiá-lo agora. Quando ele terminou de falar, eu lancei a seguinte pergunta para ele. E se eu quiser, por exemplo, arrumar um namorado fora da minha igreja, na minha faculdade ou em outro lugar na sociedade? Que mal há nisso? Diante dessa pergunta minha, eu notei que ele ficou totalmente desconcertado e não sabia o que responder. Foi então que, brevemente, ele só respondeu que não havia problema nenhum. Ele só estava me incentivando a ter um namorado. Foi então que eu olhei firmemente e falei: mais um momento. Nessa audiência, nós estamos tratando de leis civis. Então, eu quero que o senhor me mostre qual a lei civil que me obriga a viver como estás me falando e a arrumar um namorado. Foi então que eu notei que aquele juiz, diante desse desafio que eu lancei a ele ficou totalmente desconcertado e não sabia nem o que responder. E tanto é que ele só conseguiu responder brevemente que não há nenhuma lei civil que me obriga a ter um namorado. Ele só estava me dando uma ideia. Foi então que eu prossegui dizendo a ele: pois então, eu quero lhe dizer que eu fiz uma escolha em minha vida e eu tenho convicção disso. Para arrumar um namorado, nada pode ser assim forçado como o Senhor está tentando me impor. Se eu quisesse realmente arrumar um namorado, teria que ser algo livre, algo assim, uma escolha natural, que ocorresse no cotidiano de minha vida e não uma coisa forçada. Eu tenho que arrumar um namorado. Mas eu vou mais além. Eu fiz uma escolha de vida.
eu me consagrei a Deus e eu sou convicta disso. E não há nada nesse mundo que me fará mudar de ideia. E mais, eu também tenho, além de ter essa convicção, eu ainda estou resguardada pela lei civil. E a mesma lei civil em que estou abaixo, o Senhor, como juiz, também está. Diante dessa indagação, dessa resposta que eu lancei a ele, desse desafio que eu coloquei ali diante dele, reinou um silêncio naquela audiência, naquela sala. Foi então que aquele juiz abaixou a cabeça e ficou muito pensativo. E depois disso, ele nem conseguiu falar nenhuma palavra mais a respeito. Foi então, e enquanto isso, eu continuava olhando para ele firmemente. Foi então que, depois de alguns segundos, ele olhou no relógio e a única saída que ele teve foi dizer: vamos encerrar? Já debatemos o bastante e por hoje já chega, não é mesmo? Diante disso, nós concordamos e ele só prosseguiu falando as palavras finais para encerrar aquela audiência e prosseguiu mesmo para o encerramento. Mas algo ainda mais surpreendente aconteceu. Pela primeira vez, segundo o que eu escutei dos funcionários, ele teve uma atitude diferente conosco. Logo que ele encerrou, aquele juiz que estava com todo aquele autoritarismo, tentando impor ideias erradas sobre a nossa vida, ele se direcionou a cada um de nós, a minha mãe, ao meu irmão e a mim, pegou em nossa mão e pediu perdão. Pediu perdão por aquilo que ele tinha dito naquela audiência. E diante disso, a minha mãe, por educação, quis dizer a ele que também nos desculpasse por alguma coisa, às vezes que tivesse acontecido ali. E quando a minha mãe começou a falar com ele sobre essas desculpas quanto a nós, o juiz já barrou de imediato e falou: não, vocês não têm que se desculpar de nada, sou eu que tenho que pedir perdão. Peço perdão a vocês pela minha conduta aqui nessa audiência e pela maneira em que tratei vocês. Diante disso, nós ficamos surpresos com aquela atitude dele e, ao mesmo tempo, ficamos felizes de ver que tivemos a chance de despertar nele a consciência de que aquela conduta dele não estava errada. Não, aquela conduta dele, na verdade, estava errada. Então, diante disso, ele nos pediu perdão, pegou em nossa mão e encerrou aquela audiência naquela tranquilidade. E depois daquela audiência, conversando com alguns funcionários que vieram até nós, eles disseram que estavam surpresos, que aquele juiz nunca tinha agido daquela forma. E depois disso, um ano depois, tivemos que retornar para uma nova audiência e, para a nossa surpresa, aquele juiz já estava muito mudado. Ele estava com aquele jeito simples, humilde, já não estava mais com aquela arrogância, aquele autoritarismo. Ele estava uma pessoa mais ouvinte, estava disposta mesmo a ajudar outras pessoas. E isso foi uma alegria para nós, saber que através daquela audiência, um ano antes, nós tivemos a chance de despertar aquele juiz. E através disso, não somente ele mudou, mas também outras pessoas foram beneficiadas com isso. Porque conforme os funcionários haviam nos relatado, ele costumava maltratar as pessoas e ter aquela atitude autoritária de impor aquilo que ele queria conforme os caprichos dele e não conforme a reta consciência, a moral. Então, foi uma mudança, uma transformação que aconteceu. Então, isso foi uma alegria, saber que aquele juiz aceitou
ser despertado na consciência dele e transformou a sua vida. Então, esse foi o relato que eu havia combinado com vocês hoje e eu espero que isso sirva como uma inspiração na vida de vocês, para que vocês tenham essa convicção de agir com firmeza nas diversas situações que surgem na vida de vocês. Como vocês puderam notar, foi um bem que beneficiou não somente aquele juiz, mas também outras pessoas. Então, quando vocês forem agir com firmeza, pensem nisso. Reflitam sobre a possibilidade de beneficiar não somente aquela pessoa que você está despertando, mas, além disso, beneficiar outras pessoas que irão entrar em contato com essa pessoa posteriormente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou estar aguardando o feedback de vocês para saber se vocês ainda querem que eu prossiga mais um pouquinho nesse assunto de firmeza, ou se vocês já querem que eu passe para o próximo assunto, que vai ser sobre como lidar com os desafios que surgem em nossa vida. Então, eu estou aberta à sugestão de vocês, estarei aguardando a ideia de vocês quanto ao próximo vídeo. E eu peço que vocês já vão me enviando os e-mails, porque até quinta ou sexta-feira eu já estarei gravando o vídeo da semana que vem, porque eu sempre gosto de gravar com antecedência. Então eu peço que vocês me enviem o mais rápido possível. Então esse foi o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo da próxima semana. Até mais!